Agora eu vou falar para vocês de outro tema que, inclusive, gerou um artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física há bastante tempo atrás, que trata dos intervalos de tempo entre as fases principais da Lua. Quem entende um pouco sobre como acontecem as fases da Lua, né, normalmente a gente recorre a esse modelinho muito simples aqui, tá, onde a gente coloca a Lua numa órbita circular em torno da Terra, o Sol está muito distante, então ele está iluminando o sistema Terra-Lua com raios praticamente paralelos, tá? E aí, dependendo da posição da Lua em sua órbita em torno da Terra, vão acontecer as fases principais, né? A Lua nova, quando então a Lua está durante o dia no céu e nem é percebida, né? Depois vem o quarto crescente, né? Quando então Terra, Lua e Sol estão em quadratura. Tá? Se eu tomar um eixo que sai da Terra e vai até a Lua, e um eixo que vai da Terra até o Sol, tá? Esses dois eixos fazem 90 graus. Quando isso acontece, nesse exato momento, é a Lua em quarto crescente, que é uma das 4 fases principais da Lua. Tá? Depois, a Lua cheia, né, quando então a Lua mostra toda a sua face iluminada para a Terra e assim por diante. Quer dizer, essa é a explicação, né, e essa explicação é bastante boa, né, para muitas coisas, mas a gente tem que chamar a atenção que esse esquema aqui é extremamente simplificado, né, porque, de fato, a órbita da Lua não coincide com o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Tá? O plano da órbita da Lua faz cerca de 5 graus com o plano da órbita da Terra em torno do Sol. E exatamente é por causa desses 5 graus, tá, que a Lua normalmente não é encoberta, não entra no cone de sombra da Terra na lua cheia, tá? Como a gente está vendo aqui. Pode até acontecer que ela entre no cone de sombra, né, que não está aqui representado, né, mas que a gente imagina facilmente esse cone puxado para o lado esquerdo aqui da tela. Tá? Mas isso acontece em momentos muito especiais. E também não é sempre, é apenas em alguns momentos muito especiais, né, em que a Lua encobre o Sol. Né? Então, são os momentos dos eclipses solares e lunares. Isso devido ao fato de que o plano da órbita da Lua, né, ele não coincide com o plano da órbita da Terra em torno do Sol. E outra coisa importante é que o próprio eixo de rotação da Terra, né, ele está fazendo 66,5 graus com o plano da eclíptica. Tá? Bom, mas voltando para esse modelinho simples aqui, tá? Como a Lua leva cerca de 29,5 dias para passar de uma nova até a próxima nova, tá? Esse modelo aqui simples prevê cerca de 7,5 dias, tá? Uma semana, mais meio-dia, separando duas fases principais consecutivas. Né? Nós teríamos que ter
se isso aqui fosse rigorosamente correto, nós teríamos que ter um intervalo de tempo aqui de 7,5 dias, depois mais 7,5, assim por diante, tá? Até completar a translação completa em torno da Terra, que é 29,5 dias. Tá? Entretanto, quando a gente olha para uma tabela de lunação, aqui eu estou, por exemplo, apresentando para vocês as fases principais da Lua em 2006. Tá? Cada fase principal ela ocorre num particular momento, que nessas tabelas é apresentado com precisão de minuto. Tá? Por exemplo, a primeira lua cheia do ano de 2006, ela aconteceu no dia 14 de janeiro, às 6 horas e 49 minutos. É nesse momento exato em que a Lua entra na fase cheia. Não significa que a gente possa ver a Lua nesse momento. Talvez aqui até dê para ver, porque é o amanhecer, né? Mas se vocês olharem as luas cheias em outros momentos ao longo do ano, né, elas não acontecem nos momentos em que a gente pode vê-la, né, porque elas podem acontecer, por exemplo, aqui de tarde, bem algumas horas antes do pôr do sol. Né? Então, quando a gente vê a lua cheia, né, é porque ela está naquele dia, né, mas a fase cheia aconteceu num particular momento. Tá? Bom, e quando a gente faz uma estatística sobre os intervalos de tempo em dias inteiros que separa duas fases consecutivas, tá? A gente viu o seguinte, ó, a maioria das fases, elas ocorrem com um intervalo de 7 dias ou de 8 dias. Mas existem alguns intervalos que são de apenas 6 dias e alguns intervalos em que as duas fases consecutivas estão separadas por cerca de até 9 dias. Tá? E isso é um problema para aquele modelinho simples, né, que eu apresentei para vocês, porque aquele modelo, né, ele prevê 7,5 dias aproximadamente, ou seja, ficaria tudo entre 7 dias inteiros ou 8 dias inteiros. Né? Entretanto, aparece, né, com frequência pequena, né, porque as aqui são percentuais, ó, mas aparece intervalos de tempo bastante discrepantes com aquilo que a gente espera por aquele modelo. Tá? E aí, por que isso? Tá? Deixa eu pular aqui. Bom, a explicação para isso tem relação com o fato de que a Lua, em torno da Terra, tá, ela não descreve uma órbita perfeitamente circular, mas elíptica. Tá? A distância média Terra-Lua são 60 raios terrestres, mas a Lua pode estar até a cerca de 57 raios terrestres, né, o perigeu da Lua, a máxima aproximação da Lua em relação à Terra, representa 57 raios terrestres, né, em relação à Terra. E ela pode se afastar até 64 raios terrestres. Então, aqui eu tenho uma figura, né, representando o que está aqui traçado de maneira realista é a forma da órbita da Lua. Né? O tamanho da Terra, o tamanho da Lua não estão aqui representados proporcionalmente. Né? Mas essa órbita ela é elíptica, tá? Ela é elíptica, tá? Mas é uma elipse com excentricidade não muito grande, tá? Mas com uma excentricidade razoável. Tá? Porque quando a gente toma a distância máxima e divide pela distância mínima,
isso dá 10% de diferença, né, de uma distância para outra. E isso tem implicações interessantes que eu vou mostrar depois, inclusive em fotografias. Mas antes disso, tá, vamos entender, tá, algumas coisas que têm a ver com aquele problema que eu coloquei para vocês, de que os intervalos de tempo eles são variáveis. Aqui eu estou mostrando, exagerando a excentricidade da órbita da Lua em torno da Terra, tá? E estou imaginando que o sistema Terra-Lua está se trasladando em torno do Sol. Tá? Então, aí vocês já veem nessa figura uma primeira coisa importante. A Lua precisa dar mais de uma volta em torno da Terra para repetir a fase nova. Tá? Isso porque o sistema Terra-Lua se traslada em torno do Sol também. Se o sistema Terra-Lua estivesse fixo, tá? Quando a Lua descrevesse uma rotação completa em torno da Terra, se repetiria uma fase nova. Tá? Isso leva, então, os astrônomos vão falar que a Lua tem dois períodos. Um período que é relativo a um sistema de referência fixo fora do sistema solar, tá? Em que a Lua leva 27,5 dias para fazer uma volta completa. Tá? Mas ela precisa andar mais cerca de 2 dias para repetir uma Lua nova, o que vai levar ao período chamado de sinódico da Lua, que é o período da Lua para repetir duas fases principais consecutivas, por exemplo, duas novas. Tá? Ele é um pouco maior do que o período sideral da Lua, que é 27,5 dias. Tá? E, adicionalmente, a gente pode ver nessa figura aqui, a gente tem uma ideia qualitativa de por que os intervalos de tempo entre fases consecutivas da Lua não são sempre os mesmos, tá? Porque a órbita é elíptica, né? E como a órbita é elíptica, a velocidade angular da Lua em torno da Terra varia, né? Ela, quando está mais afastada, ela anda mais devagar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês facilmente imaginam que o intervalo de tempo para passar de nova para quarto crescente deve ser maior do que passar de quarto crescente para cheia e assim por diante. E esses próprios intervalos de tempo, tá? Esse gráfico sugere que esses intervalos de tempo se modificam. Tá? Eles se modificam porque o sistema Terra-Lua está se trasladando em torno do Sol. Tá? Finalmente, existe mais um complicador, uma coisa muito interessante que acontece com o sistema Terra-Lua e que é uma perturbação que o Sol produz no sistema Terra-Lua, que é a chamada rotação da linha de Abside. Tá? A linha de Abside é a linha que une o apogeu ao perigeu. Tá? Quando a Terra, o sistema Terra-Lua, descreve uma translação completa em torno do Sol, tá? E aí então transcorreu um ano, tá? Se a linha de Abside, né, por simplicidade, eu imaginei que a linha de Abside aqui está coincidindo também com a linha que separa a Terra do Sol. Tá? Vejam que a linha de Abside está coincidindo com a linha que separa a Terra do Sol. Quando o sistema Terra-Lua
depois de um ano, retorna a essa posição aqui, a linha de Apside está rotacionada cerca de 40 graus, como essa figura aqui representa. Ou seja, é só depois de 1 ano e 1,13 anos, é que repete a mesma orientação para a linha de Apside. Tá? Tudo isso vai levar a que não seja trivial se determinar o momento das fases principais da Lua. Tá? O cálculo daqueles momentos que estão nas tabelas de lunação, tá? Envolve uma matemática bem complicada. Tá? Bem complicada, porque o sistema Terra-Lua sofre não só essa perturbação aqui, né? Eu só estou mostrando uma das tantas perturbações que o sistema Terra-Lua está sofrendo. Né? Então, tudo isso leva a que seja bastante complexo predizer com precisão de minuto o momento, apesar de que hoje nós temos condições de fazer essa predição com precisão muito maior do que minuto, mas as tabelas elas são construídas com precisão de minuto. Tá? Bom, e como o tamanho, como a distância Terra-Lua varia, né, isso tem algumas consequências em que a gente pode observar quando faz fotos, boas fotos da Lua. Essas fotos aqui foram me cedidas por um amigo lá de Chapecó, o Diego De Bastiani, que é astrônomo, era astrônomo amador naquela época, né? E ele fazia muitas fotos da Lua, então ele fez uma foto de duas luas em quarto crescente e quarto minguante. Essas fotos aconteceram em agosto de 2012, tá? E ele tá dizendo aqui todas as condições em que as fotos foram feitas, porque não adianta só mostrar as fotos, tá? Como a gente sabe que frequentemente acontece por aí, que o pessoal mostra fotos ou vídeos e não especificam as condições exatas em que as coisas aconteceram. Tá? Ele aqui está usando um telescópio para fazer essas duas fotos, tá? E aí o que a gente vê fácil aqui, tá? De que a Lua tem tamanhos diferentes quando se observa da Terra nesses dois momentos. Uma vez porque ela era uma Lua muito próxima do perigeu, e aqui era uma Lua muito próxima do apogeu. Tá? A previsão teórica é que essa diferença, né, esteja relacionada com aquela razão entre as duas distâncias, 64 e 57 raios, que dá cerca de 10% de diferença no diâmetro da Lua. E isso, se a gente fizer medidas aqui em cima dessas fotos, a gente verifica que é aproximadamente essa diferença que está aparecendo. Aqui vocês têm outras duas fotos muito legais que o Diego fez, né? Uma da lua cheia no apogeu, né? Quando aconteceu uma lua cheia, no momento em que a lua está bem distante da Terra, e aqui no perigeu. Aliás, quando a lua acontece muito próxima do perigeu, é a chamada superlua. Tá? E aqui, de novo, a gente vê aquela diferença esperada devido ao fato de que a distância Terra-Lua é variável.